sobre as práticas de saúde durante todos os períodos históricos. Na nossa aula de ontem, a gente viu um pouquinho da importância de se estudar a história de uma profissão, de conhecer o surgimento da profissão na qual a gente escolheu. No caso, o surgimento da profissão de enfermagem. No final da aula, vocês participaram, gostei demais, surgiram vários questionamentos. É assim que eu gosto, é de deixar esse gostinho de querer mais e de sempre estar indagando dúvidas, perguntas, que tanto enriquece a aula, como eu vejo o interesse de vocês na disciplina. Todas as perguntas, ontem eu dei breves respostas, mas ao final da disciplina, a gente vai conseguir responder elas e muito mais que forem surgindo ao longo dos dias. Então, querendo ou não, como eu falei para vocês, a nossa aula ela está interligada como uma linha, como uma peça de nylon. Então, a gente vai cortando e depois a gente vai unir todos os pontos para que a gente possa entender realmente como aconteceu a enfermagem no mundo e no Brasil. Até então, a gente está estudando de formas separadas, como eu falei para que vocês possam entender o que aconteceu em cada episódio, em cada momento, para que a gente possa juntar. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar como surgiu a necessidade do cuidar. Por que a gente muitas pessoas têm esse dom, essa vontade de se doar para o próximo, de cuidar, desse olhar, seja através do toque, do sentar para conversar, do olhar, do simples, vamos dizer assim, ouvir, bem como do tratamento em si. Então, nessa primeira imagem, eu trago para vocês diferentes fotos. E aí trago embaixo instintivas, mágicos sacerdotais, alvorecer da ciência, monástico medievais, pós-monásticas e o mundo moderno. Essas são algumas práticas que aconteceram em diferentes períodos históricos da humanidade. A gente vai estudar cada uma delas. Ah, Isadora, é muita coisa. Não. Como a gente vai entender a história em si, vocês vão compreender facilmente como aconteceu essas práticas de saúde. E como eu sempre começo a nossa aula com uma frase, um pensamento, uma mensagem, a nossa mensagem de hoje é: a prática da enfermagem vai muito além dos estudos e conhecimento. É preciso também ter muita empatia, sensibilidade e, consequentemente, humanidade. Não adianta a gente também vamos dizer assim, debruçar, comer literalmente os livros, ser dotado de 100% de conhecimento, se a gente não tem no nosso interior essa empatia, essa sensibilidade, essa humanização para com o próximo. Essa é a real prática da enfermagem. Sempre, claro, aliada à técnica e ao conhecimento em si. Então, aqui há a questão dos períodos históricos. A humanidade em si, a história da humanidade, ela está dividida basicamente em 4 períodos históricos. O pré-cristão, o cristão, o moderno e o contemporâneo. Então, durante esses 4 períodos históricos que aconteceram vários eventos no mundo, eventos na humanidade. Aqui a gente vai focar apenas na saúde, nos doentes, na formação dos profissionais, nessa vontade de cuidar para com os outros, durante os 4 períodos históricos. Então, se eu perguntar para vocês quais são esses períodos históricos e como aconteceu, digamos, essa evolução das práticas de saúde, em quais períodos, vocês vão me falar no pré-cristão, no cristão, no moderno e no contemporâneo. Iniciando no período pré-cristão. No
próprio nome diz, é um período que compreende desde o início da escrita da humanidade até a Idade Média. É um período onde existia, não, vamos dizer assim, não tanto conhecimento como a gente tem hoje. Era o período neolítico, paleolítico, é o período, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais. Nesse período, as doenças elas eram tidas, de certa forma, como castigo de Deus. Qualquer pessoa que adoecesse, independentemente da doença, era porque Deus estava castigando, pois ela não estava seguindo as doutrinas que Deus pregava. E ela estava, digamos, com algo dentro dela não benéfico. Então, o tratamento nesse período consistia em afastar esses maus espíritos, em, digamos, exorcismos, em afastar o indivíduo daquela sociedade por enquanto, massagens, banhos em águas literalmente frias e quentes. É nesse período que a enfermagem, digamos, surge como esse pensamento filosófico, trazendo essa visão da importância de tratar esses indivíduos, essas pessoas, não apenas como um castigo de Deus, mas como algo que pode ir além do que algum castigo. Então, nesse período, a medicina já surgiu aqui e ela sofreu influência drástica da enfermagem. Mas ela conseguiu evoluir, pois ela não passa por aquele período de decadência, aquele período negro que a gente falou da enfermagem. A enfermagem não. Por ela ter tido, vamos dizer, esse stop, esse período de decadência, esse período negro, a enfermagem ela não conseguiu evoluir à medida que a medicina ela foi evoluindo. E mais tarde, os sacerdotes, né, os homens que exerciam, vamos dizer assim, essa doutrina religiosa, eles adquirem esse conhecimento das plantas medicinais. E agora eles passam a ensinar as pessoas a importância, como utilizar, como colocar em prática os seus conhecimentos das plantas medicinais. Que aí mais na frente surgiu os enfermeiros, os profissionais de enfermagem e os farmacêuticos. Foi através desse conhecimento da importância e utilização das plantas medicinais. E aí alguns livros, escritos, monumentos trazem para a gente toda essa história do que aconteceu no período pré-cristão. Então, aqui é um resumo esquematizado, que no início, o período pré-cristão corresponde ao início da escrita humana até a Idade Média. As doenças eram tidas como um castigo de Deus. O tratamento das doenças era afastar essas divindades, esses, vamos dizer assim, demônios do corpo dos indivíduos, através de massagens, banhos, purgativos. E aqui o homem, ele já tinha um conhecimento. O homem que eu falo, os sacerdotes, que estavam dentro da igreja. Eles começam a colocar em prática esses ensinamentos e transmitir para outras pessoas. Aqui, a enfermagem não propriamente dita, mas é que as mulheres, elas começam, como a gente viu na aula de ontem, a ter essa vontade de cuidar e doação. Então, a enfermagem inicia de forma empírica e mitológica. Aqui, fazendo uma breve volta no mundo, lá no Egito, durante esse período pré-cristão, eles acreditavam muito na vida após a morte. Então, vocês já devem ter assistido a Múmia, algum filme relacionado ao Egito, e viram essa questão da mumificação. Essa questão deles, dessa devoção pelo corpo após a morte. Porque eles acreditavam na imortalidade e na alma. Eles não acreditavam no nosso corpo humano, mas eles acreditavam no interior do nosso corpo,
a alma, a imortalidade. Então, foi os primeiros a introduzir essa questão da mumificação. Tinha a finalidade, né, de prender a alma ao corpo para que ele retornasse mais na frente. Então, eles começaram a praticar a questão do hipnotismo, do controle à mente, da interpretação dos sonhos e imaginação, que aí a gente faz a referência hoje à questão dos psicólogos, psiquiatras, a questão da mumificação, ainda hoje, de certa forma, é utilizado após a morte do indivíduo, quando a gente quer que ele fique, vamos dizer assim, um tempo a mais. E aí utiliza-se esse critério, não mumificação propriamente dita, mas formas também de utilizar esse critério. E aí eles acreditavam aqui não como um castigo de Deus, mas que o coração era o que controlava tudo, ele era o centro de tudo. E eles sabiam também que o sistema respiratório era importante. Notem que aqui ele já tem um leve conhecimento acerca do corpo humano, do coração, da respiração, pois quando eles praticavam essa questão da hipnose, essa questão da mumificação, eles começaram a introduzir e conhecer a anatomia do corpo humano. E aqui não existe nenhuma menção de hospital e muito menos de profissionais de enfermagem. Quem fazia essa questão das mumificações eram aquelas pessoas, digamos, de classe, aquelas pessoas que detinham desse conhecimento. Então, eles sabiam preparar drogas, né, remédios terapêuticos, realizavam infusões, comprimidos, já tinha a questão da utilização de pomadas, loções. Então, aqui é uma visão totalmente diferenciada da forma do cuidado. Eles acreditavam muito nesta questão da mumificação. Aqui eu trago para vocês algumas imagens e uma imagem onde ilustra a questão dos rituais de mumificação. Esses rituais eram chamados rituais funerários, obedeciam às regras e eles retiravam os órgãos internos do corpo humano. Então, eles tinham, digamos, esse conhecimento prévio de quais eram os órgãos do corpo humano. O coração, ele ficava lacrado no próprio corpo, pois o coração, como eu falei para vocês, era o centro de tudo. Não podia se tirar o coração, pois era a alma do nosso corpo. Já na Índia, o tratamento geralmente consistia através de dietas, de banhos, de sangrias. E eles também utilizavam as plantas medicinais. Eles começam a aperfeiçoar técnicas e procedimentos cirúrgicos. Então, eles tinham essa visão da questão de amputação, de procedimentos cirúrgicos, a questão da retirada de tumores, de hérnias, daqueles indivíduos que nasciam com lábio leporino, que é aquela fenda, aquela abertura. Aqui eles já começam a ter um conhecimento sobre o parto cesáreo, que até então era parto normal, então ia nascer de forma natural. Aqui eles já utilizam e percebem a importância da limpeza, da proteção das feridas, para não se criar nenhuma infecção maior. Aqui surge, e eles conseguem descrever através dos ensinamentos da Índia, as doenças como febre tifoide, lepra, hepatite, a cólera, diabetes, bem aí no nosso período pré-cristão. Eles conheciam também a forma de transmissão de algumas doenças, como a malária. Eles acreditavam nesse período também a ciência como forma de tratamento, como forma de conhecimento. Pois eles viram os ensinamentos de Hipócrates lá na Grécia e eles trouxeram também através dos médicos hindus. Realizavam os juramentos para tratar os pobres igualmente como eles poderiam tratar os ricos. Porque até então os pobres eles não tinham condições, né, para serem tratados e muitas vezes eles eram negligenciados. Aqui eu trago para vocês alguma imagem, a questão da amputação, a utilização das plantas medicinais. Esse conhecimento foi cada vez mais avançando e melhorando. Já na Síria e na Babilônia,
A medicina era baseada na magia. Eles acreditavam nos 7 demônios que eram os causadores das doenças. Aqui, os sacerdotes, eles eram os médicos, e eles vendiam talismãs. Então, eles diziam que as pessoas que comprassem esses talismãs estavam livres do aparecimento de doenças, do aparecimento de alguma patologia. E aí, quem é que não comprava? A maioria das pessoas, às vezes não tinham nenhuma economia para comer, mas estavam ali com seu talismã. Eles acreditavam que as doenças aqui eram causadas pelos deuses e espíritos malignos. Não está diretamente ligada a um castigo de Deus, porque aqui eles acreditavam em 7 demônios e que os deuses, vários deuses, eles tinham iras, e quem não obedecesse à igreja, quem não obedecesse comprando os talismãs, por exemplo, iam cair em castigo e iam acabar adoecendo. Então, os povos assírios e babilônicos, existiam as penalidades para os médicos que eram incompetentes. Então, aqueles médicos os médicos sacerdotes, que não tratavam as pessoas também seguindo os princípios, dizendo essa questão científica, essa questão fisiológica, que não estava embasado de fato que a doença era baseada em algo mágico, eles eram considerados incompetentes e sofriam sérias punições, como amputação, indenização, afastamento de exercer a sua profissão. Então, aqui eles eram bem mais severos. Aqui eu trago imagem para vocês através de rituais. Aqueles não, de certa forma, não acreditavam em plantas medicinais, eram apenas em rituais. Eles iniciaram essa técnica de quiromância, essa questão da leitura das mãos, que até hoje a gente utiliza, essa questão das expressões corporais, essa questão dos pontos do nosso corpo que reage, diminuindo algumas patologias. Tudo isso foram os povos assírios e babilônicos. Já na China, os chineses eles eram politeístas e eles ofereciam sacrifícios. E eles também acreditavam nos males espirituais, que eram os causadores dos desastres e das patologias. Aqui, o conhecimento médico incluía técnicas de dissecção, que é o que a gente ainda tem hoje. Utilizava também o conhecimento do sistema circulatório, essa questão das sangrias, massagens, usos terapêuticos, e eles começam por reconhecer o que é um sistema circulatório. Eles entendem a frequência do pulso, nossa frequência cardíaca, até então nunca vista e nunca falada. E o diagnóstico era verificado através do pulso dos pacientes, várias vezes durante o dia. Então, notem que muita coisa do nosso passado é resquício ainda hoje. A gente utiliza, claro, à medida que o tempo foi passando, essas técnicas elas foram se aperfeiçoando. Então, as doenças elas eram classificadas como benigna, média ou grave. Hoje a gente tem a questão, complexidade, a questão se ela é crônica, se ela é clínica, se ela é muito grave ou não. Mas aqui, no caso, eles classificavam como benignas, médias ou grave. Nesse mesmo período, eles começaram a conhecer também outras patologias, como a varíola e a sífilis. E eles também começavam a realizar procedimentos cirúrgicos. Nesta época não existia anestesia, não existia todo um preparo de um centro cirúrgico como a gente tem hoje. Várias pessoas nesta época morriam durante uma cirurgia, mas era falado para elas que ou fazia a cirurgia ou não. Como essas pessoas, esses médicos sacerdotes, muitas vezes as pessoas idealizavam, acreditavam que eles tinham poder supremo, se submetiam a determinado tratamento, sem eles conhecerem muito menos o profissional. Hoje não. Hoje, com todo esse aparato tecnológico, com todo o conhecimento que a população tem, muitas vezes a população já chega, os pacientes já chegam para a gente, dizendo o que é que quer tomar, o que é que quer fazer, questionando, indagando
o procedimento que vai ser utilizado para seu tratamento. Nessa época aqui não. Se o médico dissesse, o seu pé tem que amputar. Bom, tinha que amputar. Então, eles passavam muitas vezes por esses procedimentos cirúrgicos sem ao menos ter conhecimento. Mas era através, digamos, e infelizmente, dessas práticas ilegais, né, de certa forma, que a medicina, a enfermagem, a saúde em si conseguiu evoluir com essas, digamos, experiências. Então, eles também reconheciam, por saber e conhecer como foco o sistema circulatório, eles entenderam a questão da anemia e eles indicavam o ferro e o fígado para tratar a anemia. Eles reconheciam também a questão das verminoses, o tratamento da sífilis. E eles começaram a construir os primeiros hospitais daquela época. E eles começavam a isolar as pessoas em um determinado local, um galpão, digamos assim, em um santuário. Então, eles começaram a criar o que a gente conhece hoje de hospital. E eles começaram a ver que as pessoas estavam morrendo durante essas cirurgias, durante esses procedimentos. Então, eles começam a proibir essa dessecção dos cadáveres, esse processo cirúrgico com as pessoas de maneira, vamos dizer assim, corriqueira. Então, a medicina chinesa ela era preventiva, os médicos dessa época cuidavam para que os pacientes não ficassem doentes, e aí eles começavam a desenvolver essas técnicas como a acupuntura, que até hoje ainda é utilizada, como eu falei para vocês, reconhecer os pontos do nosso corpo que estão interligados com os nossos órgãos internamente. Que é desta forma que a gente consegue a forma de prevenção, de minimização dos males possíveis. E aí utilizando também ervas e algumas raízes. Já no Japão, teve maior parte de suas primeiras ideias foi através da medicina chinesa. Aqui eles utilizavam apenas as águas termais. Eles utilizam e reconhecem a questão da eutanásia como algo lícito. A morte, a doença, essas infusões de sangue, eles acreditavam que era algo impuro e que os deuses eles tinham apenas importância no local. Após a morte, eles não interferiam em nada com o corpo ou com a alma. Aqui é uma imagem de templos, e aí onde aconteciam esses banhos nas águas termais. Que eles acreditavam que após esse banho nas águas termais, o corpo se tornava puro novamente e a alma também livre dessas doenças. Lá na Grécia, o tratamento das doenças está relacionado à mitologia grega, né, com os deuses, os gregos. E aí a gente tinha Apolo, o deus do sol, e também era o deus da saúde e da medicina. A utilização dos primeiros fármacos. Então, eles tinham esse conhecimento das plantas medicinais e, através dessas plantas medicinais, eles criaram a questão dos sedativos, dos hemostáticos, dos fortificantes. Eles começaram a utilizar a questão da atadura, a retirada de corpos estranhos ao adentrar. A questão, eles valorizavam muito a questão da beleza física, cultural, essa questão da apresentação do corpo. E eles diziam que o nascimento e a morte eram considerados algo impuros e causavam desprezo para a obstetrícia e o abandono dos doentes graves. Acontecia nesta época. E aí, graças a Hipócrates, ele começa a criar essa visão científica. Então, ele vai trazer esse olhar científico às práticas de saúde. Ele começa a fazer diagnósticos, ele começa a fazer tratamento, a prognósticos, a reconhecer a tuberculose, malária, as luxações, fraturas. Ele dizia que não se contrai nenhuma patologia pela natureza, porém a natureza auxilia reagindo dependendo do corpo de cada um. E o tratamento às doenças nesta época também era através de massagens, de banhos, dietas, sangrias e utilização
das plantas medicinais. Aqui é uma imagem para vocês, a questão dos gregos e representando como era de fato, digamos assim, esse tratamento. Já em Roma, antes da conquista da Grécia, então antes da Grécia conquistar Roma, os médicos eles combinavam as práticas populares, magia e religião. Então a Roma ela tinha um leque de consideração. Então elas tinham como aparecimento das patologias como algo mágico, algo religioso ou até mesmo algo popular. O tratamento era baseado de forma também empírica, ou seja, no achismo, no vamos experimentar. A gente experimenta com um, com o outro, até melhorar a forma de tratamento. O tratamento aqui era, além desses achismos, através de rezas, fitoterapia, banhos também. Eles começam a construir hospitais militares para o tratamento das pessoas, dos homens que estavam ali na guerra. Não se tem um registro exato das mulheres atuando nas primeiras guerras lá em Roma, mas existiam esses relatos do cuidado para com, de certa forma, né, para com esses guerreiros durante esta guerra. E eles consideravam que a água da chuva era uma fórmula importantíssima para a criação dos remédios, né, das plantas, a utilização das ervas para com os doentes. Aqui são algumas imagens da medicina na Roma antiga. Os hindus, eles relatam que os primeiros, de fato, conhecimentos da anatomia, farmacologia, dos ligamentos, músculos, nervos, antídotos contra alguns envenenamentos, existem os primeiros relatos aqui nos hindus. Eles começaram também a construir alguns hospitais e foram os únicos que citaram os enfermeiros, né, os profissionais de enfermagem, em seus registros. E eles exigiam qualidades morais e científicas para que os mesmos exercessem a sua prestação de cuidado. Existem relatos de que nos hospitais ocorriam a prática de músicas e narrações de história para distrair os pacientes e também como forma de melhorar o quadro desses pacientes. Eles também falam que o corpo humano era proibido a dissecção de cadáver, o derramamento de sangue, essa troca de sangue, as sangrias, e ele considerava também o corpo como algo sagrado. Saindo do período pré-cristão, então eu falei um pouco desses locais, dessas, vamos dizer assim, populações, né, desses povos, para que a gente entenda o que aconteceu durante o período pré-cristão. Chegando no período cristão, aqui como o próprio nome diz, a igreja ela tinha 100% poder. Então o cristianismo foi a maior revolução de todos os tempos. Nesta época do período cristão, a tarefa de cuidar dos enfermos, como eu falei para vocês, era atribuída às irmãs de caridade, as freiras, conhecidas por nós hoje. Então, antigamente era chamada de irmãs da caridade. Elas exerciam a enfermagem com essa vocação. E aí eu volto a dizer, a enfermagem ela ainda não era algo científico, algo profissional. Começaram a construir os hospitais, de certa forma, onde a enfermagem era exercida por pessoas que aceitavam trabalhar com baixa remuneração. Principalmente, como a gente viu, né, anteriormente, as viúvas, as irmãs de caridade em si. Em sua grande parte também atuavam nesse processo, principalmente durante o período de decadência da enfermagem, as mulheres de rua, de vida, gerando outro paradigma, infelizmente, a nossa profissão, que até hoje isso é levado em consideração. Então, o conhecimento da enfermagem ainda era algo empírico, dogmático, era algo, vamos dizer assim, instintivo. Não tinha esse conhecimento em si.
Quem praticava a enfermagem nesse período eram as irmãs de caridade e as mulheres de vida, né, da vida nesse período. Aqui eu trago algumas imagens para vocês de como eram alguns hospitais, digamos, criados. Então, aqui eram antigamente, e aqui é o que a gente foi tendo à medida que o mundo, o tempo foi evoluindo e foi se aperfeiçoando. Para falar de hospital, como eu venho sempre falando, hospital, na época não era hospital em si. Então, a gente tinha campos, são galpões, como a gente consegue verificar nessa imagem, onde as pessoas eram dispostas, né, lado a lado, uma do lado direito e do lado esquerdo, várias pessoas, ou em colchões, ou até mesmo no chão, em cima de roupas, lençóis, para que eles pudessem olhar, né, o todo, e eles pudessem receber o tratamento. Então, durante muito tempo, as instituições chamadas de hospitais eram os albergues, as hospedarias, era tipo um hotel, mas era aqueles hotéis mais amplos, que tinha essa função de fazer uso dessa terapia para proteger os doentes, cuidar, dar alimento, questão desses banhos, dessas sangrias, caso fosse utilizar dependendo da população. E aí o nome veio mais na frente do latim hospes, que quer dizer hóspede, dando origem a hospitalis, hospitium. Então, antes disso, os indivíduos eles eram tratados em casa ou deixados indigentes na rua. Nada se conhecia sobre essa questão da esterilização, desinfecção, limpeza em si, contaminação. Com a evolução do conhecimento, começou a aparecer as primeiras patologias e as novas tecnologias. Então, o hospital, digamos, ele deixa de ser desta forma, os albergues, e passa a ser desta forma, com esse conhecimento acerca da esterilização, antisepsia, desinfecção, circulação do ar, a questão da distância entre pacientes e outros. Então, à medida que o tempo foi passando, esse olhar e esse conhecimento ele foi surgindo. Então, os primeiros hospitais eles foram criados como os locais de isolamento, onde a caridade, né, as irmãs de caridade, ou as mulheres da vida, elas exerciam e praticavam essa parte cristã, esse cuidado para com os outros. A tecnologia médica era muito, vamos dizer assim, falha, muito fraca para a época. E muitas vezes os pacientes eles morriam ali no local. Quem tinha poder aquisitivo era tratado em casa. Então, um médico iam até na casa, ou até mesmo as irmãs de caridade, e tratavam esses doentes em casa. Já as pessoas que não tinham condições, eles precisavam ir para esses locais de isolamento para serem tratados. O primeiro hospital construído aqui no Brasil foi na cidade de Olinda, em 1540, e recebeu o nome de Santa Casa de Misericórdia. Era um local onde abrigava, as irmãs de caridade moravam lá e tudo mais, e abrigavam esses doentes. À medida que os exploradores portugueses, né, adentraram aqui no Brasil, eles foram fundando um hospital local para o atendimento próprio dos colonizadores, dos exploradores. E aí, 3 anos depois, foi construído um hospital na cidade de Santos. E os tratamentos mais comuns nessa época era a questão da amputação, a redução de luxação, o tratamento de fraturas, de feridas, a questão das sangrias, a questão da aplicação de sanguessugas para alguns tratamentos, a questão da obstrução de dentes, né, arrancar o dente literalmente. E aí, desde os tempos do Velho Testamento, que a profissão da enfermagem em si ela já era reconhecida como forma de cuidar e de proteger dos doentes. Aqui é uma imagem, lógico, aqui já é bem mais avançado, a questão de como era um centro cirúrgico. Quem já passou por alguma cirurgia ou viu até mesmo na televisão ou na internet como é um centro cirúrgico hoje e como era um centro cirúrgico nesta época.
Aqui, quando eles começam a conhecer esse processo de limpeza, esse processo de desinfecção, esterilização, eles têm todo um cuidado maior. Aqui ainda tinha pessoas, claro, que chegavam ao óbito durante esse processo de operação e de cirurgia. Então, aqui a gente tem uma irmã de caridade, sempre rezando, sempre buscando o auxílio dos deuses, né, de Deus também. E aqui a gente tem os médicos e a questão também dos profissionais que exerciam a enfermagem. Já no período moderno, a gente já passou pelo período pré-cristão, período cristão e agora vamos no período moderno. No período moderno, acontece o avanço da medicina, acontece uma reorganização nos hospitais. Essa reorganização possibilitou que os médicos se tornassem o principal responsável por reordenar e por organizar esse processo de avanço tecnológico da medicina. Essa evolução crescente dos hospitais, infelizmente, não melhorou as condições em si. E aí é durante essa época em que a gente teve as piores condições possíveis, principalmente devido ao aparecimento das doenças infecto-contagiosas e a falta de pessoas para tratar desses doentes. Aqui acontece, digamos, esse período de revoluções na igreja, perde um pouco o seu poder. Então, os ricos, eles continuavam a ser tratados em suas casas, enquanto os pobres, eles não tinham nenhuma outra alternativa a não ser ir para essas instituições. Então, neste período, a gente ressalta o surgimento da enfermagem, pois é neste cenário da enfermagem moderna que passa a atuação de Florence dentro desse cenário, quando ela é convidada para ir para a Guerra da Crimeia. Esse pequeno trecho a gente vai ver bem direitinho na nossa aula, como eu falei para vocês, quando a gente for debater sobre Florence. Então, a princípio, a enfermagem era tida apenas como uma arte, como algo mitológico, algo empírico, que advinha da vocação sacerdotal. Essa arte do cuidar foi evoluindo lentamente para algo científico e a gente teve as personagens na qual eu falei para vocês ontem de Florence e Ana Nery. Já no período contemporâneo, a evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento, a evolução, vamos dizer assim, da ciência em si, melhorou a qualidade do cuidado e da assistência prestada. Aqui o fundamento para o sucesso dos procedimentos e intervenções estava pautado nessa questão do raciocínio clínico, do raciocínio científico, do conhecimento da técnica, da qualificação e das habilidades de cada um. Então, aqui eu fiz um breve resumo para vocês. Quando eu disponibilizar esse slide, vai ficar até mais fácil para vocês entenderem. Então, a humanidade, ela não tinha essas formas de cuidar através da profissão em si. E aí eu trago para vocês, bem resumidamente, como era o cuidado lá na Grécia, em Roma, nos assírios, nos hindus, de forma bem resumida aqui. Outro ponto também que merece ser falado é que tanto na Grécia quanto na Roma, os deuses eles eram responsáveis por essa influência de cura e as mulheres que adoeciam da nobreza, elas eram de certa forma afastadas. Na Índia, as mulheres elas eram consideradas impuras, visto que tanto o nascimento quanto a morte era algo impuro na filosofia, na visão deles daquela época. Aqui é um declínio, a questão lá na Idade Média já, dos grandes impérios, da religião, onde a doença ela começa a ser vista como algo científico, não mais como um castigo de Deus, como algo religioso em si. Então, no período medieval, começa essa criação dos hospitais, como a gente viu, que eram os albergues, e mais na frente, os hospitais eles foram evoluindo juntamente com a profissão da medicina.
Então, a visão do cuidar, como eu falei, era de forma caridade, era de forma a doação para com o outro. Não existia pagamento, não existia esse olhar em si das práticas de cuidado. E aí eu falo a questão também, durante esse período cristão, que os nomes que a gente citou ontem, foi a questão das diaconisas, que eram essas mulheres que saíam de suas casas e vinham visitar, essas viúvas principalmente, a questão desses doentes. Muitas vezes, quando adentrou Florence com toda a sua teoria ambientalista, as mulheres começaram a ser chamadas de as damas da lâmpada, que elas tinham esse primeiro grupo, era organizada, para fazer essa visita a esses doentes nesses hospitais que foram criados para tratamento de cada um. Aqui eu trago para vocês a questão das matronas romanas, que era um grupo de mulheres da nobreza em Roma, que tinham o intuito justamente de fazer esse cuidado e esse olhar. Essas mulheres, elas nem eram irmãs de caridade e nem eram mulheres de rua. Elas eram mulheres da nobreza, da sociedade, que tinham em seu interior esse senso de caridade, esse senso de doação para com o próximo. Então, elas criam um grupo e esse grupo recebe o nome de matronas. Aqui eu trago para vocês o nome de algumas: São Jerônimo, Santa Helena, Santa Marcela, Santa Fabíola, Santa Paula. Elas começaram a exercer esse dom de caridade para com os outros. Também temos as que conhecemos e chamamos de abadesas. Essas abadesas, elas também prestavam o cuidado aos pobres e doentes. Foi o primeiro cargo religioso das mulheres, das irmãs de caridade, quando elas começaram a sair do ambiente religioso para tratar esses pobres doentes que não tinham aonde ficar e viviam na rua. Aqui eu faço um breve resumo as principais abadesas que trazem como referência na nossa literatura e na nossa história. A Santa Radegunda, Santa Idelgarda e a Santa Isabel de Hungria. Certo, pessoal? A questão dos hospitais na Idade Média, como aconteceu essa evolução dos hospitais em si. Então, o primeiro nome que os hospitais utilizavam foi a questão do albergue e mais na frente de Hotel Diel. É algum nome, vamos dizer assim, romano, né, italiano. É um imenso hospital onde eles abrigavam mais de 1.000 pacientes. E aqui não se tratava os doentes em si. Infelizmente, por falta de roupa, comida, higiene, rapidamente ele foi fechado. E mais na frente ele foi renomeado por Hospital São Vicente. Outro hospital na cidade de Lyon foi o primeiro a ser construído e aqui a assistência era prestada pelas mulheres solteiras e viúvas. Já o Hospital de Paris, os cuidados eles eram prestados pelas irmãs agostinas e é considerado a mais antiga ordem das irmãs puras e consideradas enfermeiras daquela época. O cuidar na humanidade, né, na idade moderna em si, como a gente viu, sofre grande influência da parte da igreja. Quando ela perde esse poder, o cuidado também fica totalmente voltado para o poder de quem tinha mais condições. Por isso que a medicina vai evoluindo, os sacerdotes vão evoluindo, os nobres vão adentrando de fato na profissão da medicina como forma de tratamento e de cuidado. Aqui nesse período, né, nesse período medieval, surgiram o que a gente chama de as cruzadas. Esse movimento vocês já ouviram falar lá na disciplina de História durante o ensino médio. Então, só para relembrar vocês, as cruzadas foram um movimento social, político, econômico, filosófico, que tinha como principal foco essas expedições militares em defesa da igreja para recuperar Jerusalém do poder dos muçulmanos. Essa expedição usava o nome de Cruz Vermelha, então por isso que eles tinham essas cruzes, estava estampada uma bandeira e deu esse nome de movimento, que eram as
cruzadas. Foi durante esse caminho, essa caminhada até a Terra Santa, que a maioria dos homens nesse período enfrentaram longos e sérios problemas, como a alimentação, falta de condições sanitárias, adoecimentos, a proliferação de várias patologias. E os monges, eles começam a se juntar aos expedicionários, então aos guerreiros, digamos assim. Eles deixam seus mosteiros para ir nessa luta, para ir nessa caminhada. Então a igreja, ela passa então a ajudar a população a construir esses hospitais de campanha improvisados, mesmo em condições precárias, e aí muitas pessoas adoeciam e acabavam falecendo nesses locais. E aí foram fundados 2 hospitais nessa época, o Hospital de São João de Jerusalém e o Hospital de Santa Maria da Madalena para as mulheres. Existiam também essa divergência. As mulheres eram tratadas apenas em um local e os homens em outro local. Mas na frente, como não tinha como tratar e como ter essa, vamos dizer assim, discriminação, essa separação, aconteceu a união. Então, muitas ordens militares de enfermagem foram formadas nessa época, como a Ordem dos Cavaleiros, de São João, de Lázaro, dos enfermeiros que se destinavam aos cuidados dos leprosos. Notem que aqui eu já falei a palavra o quê? Enfermeiros. Lembram que ontem, não lembro quem foi, me fez uma pergunta, disse, como foi que os homens adentraram na enfermagem? Devido e graças ao movimento da Cruz Vermelha. Então, durante a luta, a busca pelo reconhecimento e pelo poder, novamente, da igreja, os guerreiros, eles saem em uma caminhada que recebe o nome de cruzada e tem essa cruz estampada, pois faz referência à proteção de Deus, para eles lutarem pelo poder novamente, para que os muçulmanos eles fossem derrubados. Os monges, notem que aqui os monges, os padres, né, desta época, eles percebem que durante essa caminhada, muitos homens, né, muitos guerreiros adoeciam e estavam morrendo. Então, eles deixam os seus conventos e vão e se unem a esses guerreiros nesta caminhada. E aí eles começam a criar esses hospitais de campanha. Como não podia ter mulher até então, durante esse período, nessas guerras, o que é que acontece? Os próprios monges, por esse senso de caridade, esse senso de amor, esse senso de devoção, de doação, de empatia para com o outro, eles começam a exercer esse processo de cuidar. E por exercer esse processo de cuidar, de se doar, é a primeira vez que a gente escuta a presença da figura masculina na enfermagem, que recebe o nome de monges enfermeiros, detentores do cuidar. Através dessas ordens de criação, então a Ordem de São João, a Ordem de Jerusalém, eles começaram a separar as pessoas que tiveram contato com as doenças epidêmicas. Então, eles já tinham esse olhar. Doenças epidêmicas nessa época é aquelas doenças, não uma pandemia mundial, aquela doença local, surto local, como a lepra, por exemplo, que era uma doença bastante temida nessa época, e as pessoas acometidas usavam roupa a modo a serem identificadas, elas tinham que ser identificadas, quiçá até um sino, se alguém fosse chegar perto, elas tinham que chacoalhar o sino para que aquela pessoa não chegasse jamais perto deles, porque eles já tinham um conhecimento de que a lepra era transmitida através, digamos, do contato. Então, a enfermagem na Cruz Vermelha, né, nas cruzadas, era feita de forma bastante simples, sem nenhum profissionalismo, visto que eram os monges, de forma improvisada, que começaram a atender essas necessidades fisiológicas dos doentes, dos guerreiros nessa época. Então, eles faziam os curativos, eles tinham cuidado com essa questão da higiene, essa questão da propagação dessas doenças que eles vinham a adquirir à medida que eles iam
adentrando em outras cidades, em outros locais. Então, as cruzadas, eles deixaram seu legado para a enfermagem através dessa rígida hierarquia, fardamento, a questão do posto, a questão da pontualidade, a questão da apresentação. Então, a disciplina existente na vida militar trouxe como legado isso para a enfermagem e, consequentemente, a abertura do sexo masculino para o campo da enfermagem. Tá vendo, meninos? Agradeçam, né, a questão das cruzadas. E aí, esse processo saúde e doença, entendeu agora? Alguém ia falar alguma coisa? Pronto. Então, esse processo saúde e doença na história da humanidade traz em seu conceito a epidemiologia. Não sei se vocês já viram, né? Claro que o que a gente, como estudante, sempre gosta de ver é a grade curricular do nosso curso. Então, acho que vocês já viram essa disciplina de epidemiologia. Então, aqui eles trazem esse conceito do processo saúde e doença. Esse olhar epidemiológico, essa ciência que estuda esse processo do adoecer, esse processo da saúde em ambiente coletivo, a propagação de patologias, a contaminação, digamos assim, dessas doenças. Então, o ser humano é um ser psicossocial e espiritual. Se acontece algum desequilíbrio dentro desse contexto biológico, psicológico, social e espiritual, consequentemente, vai acarretar em algum dano, que pode ser alguma doença. Então, para que a gente tenha saúde, a gente tem que estar estável. É tanto que antigamente a definição da palavra saúde era a ausência da doença. E aí muitas pessoas ficaram se questionando. Só porque eu tenho a ausência de uma doença fisiológica em si, não quer dizer que eu estou saudável, de certa forma. Então, o Ministério da Saúde ampliou essa definição da saúde. Então, saúde é quando o indivíduo ele está no seu ápice de bem-estar psicossocial e espiritual, onde ele mantém um equilíbrio em todas essas vertentes. Uma dessas vertentes se desequilibrou, já pode haver a ausência da saúde em algum local. Não uma doença fisiológica propriamente dita. E é através disso que surge essa necessidade de estudar e introduzir a epidemiologia. Vocês vão ver bem direitinho na disciplina quando vocês forem estudar. Então, como forma, vamos dizer assim, documental, traz que as práticas de saúde durante o período histórico, que foram esses períodos que a gente estudou, ele recebe o nome de práticas de saúde instintiva, práticas de saúde mágico-sacerdotais, prática de saúde no alvorecer da ciência, práticas de saúde monásticos medievais, práticas de saúde pós-monásticas e as práticas de saúde no mundo moderno. Todas essas práticas de saúde aconteceram em equilíbrio, claro, com o desenvolvimento histórico, os períodos históricos que a gente acabou de estudar. Então, a prática de saúde instintiva está lá no período pré-cristão, com essa questão da instinção, do instinto em como eu vou colocar a prática do cuidado. Então, a questão das práticas de saúde instintivas caracteriza justamente por esses grupos nômades, pelo início da espécie humana, quando o homem ele não adtinha de conhecimento em si, e nem do, vamos dizer assim, valor, do aparecimento de patologias. Então, eles só conheciam a natureza, a terra. Eles cultivavam a terra. E aí, desta forma, começa o
no conhecimento, com a questão do nascimento de uma criança, com a questão do adoecimento da mulher, da criança, do próprio homem em si. Então, começou essa questão dos rituais, esqueci o nome agora. Dos rituais dos índios. A questão dos índios, que foram os primeiros habitantes, digamos assim, aqui no Brasil. Essa questão dos rituais dos índios, essa questão do pajé, que tinha detenção de poder, porque ele tinha esse conhecimento das plantas medicinais. Então, essa prática de saúde instintiva, ela está diretamente relacionada com esses grupos nômades, com essa questão da falta de conhecimento, porém essa vontade de colocar em prática toda essa, vamos dizer assim, esse instinto, todo esse leque que ele tem por trás. Já na questão dos mágicos sacerdotais, como o próprio nome diz, aqui já tem essa relação com o espiritual, essa magia entre a igreja e a patologia, a doença em si. Então, aqui vem lá a questão das doenças como castigo de Deus, a doença como algo demoníaco, como algo religioso. Então, aqui os pajés, os feiticeiros, os xamãs, os sacerdotes, eles detinham de bastante poder, pois eles tinham esse conhecimento e eles utilizavam a magia, as danças, os rituais para afastar os maus espíritos dos indivíduos. Aqui ainda é a questão de cuidar como algo para manter a sobrevivência dos indivíduos. E é nessa trajetória que sofre uma influência drástica essa questão do cuidado e a prática da enfermagem em si, pois ela começa a contribuir de forma, vamos dizer assim, indireta, não como uma profissão, mas como algo que traz grandes referências para a nossa profissão hoje, no nosso presente. Aqui eu trago para vocês uma imagem bastante parecida com aquela que a gente viu. Aqui a gente tem os mágicos sacerdotais, né? A gente tem a figura de religiosos, a figura digamos, de um médico, né? Os médicos sacerdotais e de um paciente passando por esse processo. Aqui ele está utilizando assim. Antigamente, quando alguém sentia uma dor de cabeça, digamos assim, não tinha um tratamento específico para isso. Então, eles realizavam uma abertura no crânio para, vamos dizer assim, liberar os maus espíritos que estavam dentro da cabeça daquele indivíduo. Imaginem fazer isso sem anestesia, sem nenhum processo de limpeza, esterilização, desinfecção, sem nada. E com materiais muitas vezes lapidados por próprios seres humanos, e nenhuma tecnologia como a gente tem hoje. Muitas vezes a pessoa da dor de cabeça já chegava a optar ali mesmo, outras vezes eles melhoravam. E aí vinha todo esse processo de melhora para vamos dizer, esse tratamento. No alvorecer da ciência, como o próprio nome diz, aqui já deixa de lado essa questão da magia, essa questão da religião, essa questão do castigo de Deus, essa questão do misticismo. Aqui já entra a questão do científico, a questão do conhecimento embasado, desse raciocínio prático de como cuidar, de como lidar com os outros. Porque eles já vinham passando por essa parte instintiva, já vinham passando por esse processo religioso, essa questão das crenças e rituais. Aqui ele já tem esse olhar mais amplo do conhecimento do corpo humano, do conhecimento das patologias. Muitos já conheciam a questão da transmissão de algumas doenças. Então, por isso que chama práticas de saúde no alvorecer da ciência. Aqui, claro, ele não podia deixar de falar do período hipocrático, da grande influência de Hipócrates durante essas práticas de saúde.
Aqui, né, Hipócrates examinando. Então, hoje a gente tem a questão do exame físico, do conhecer o corpo, essa questão de inspeção, palpação, a questão de verificação da frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, advém lá de Hipócrates, quando ele começa os seus primeiros ensinamentos e registros. Então, aqui ele começa a observar a questão da coloração, a questão do pulso, respiração e a utilização das medicações. E aí volta às práticas de saúde monásticos medievais. Começa a sofrer aqui nesse período grande influência socioeconômica e política, visto que é nesse período que estava o auge da sociedade feudal. Então, o modelo econômico nesse período era o feudalismo e começam as grandes epidemias como sífilis, lepras, existiam os terremotos, inundações, reforçavam ainda mais a questão das superstições, das crendices, retorna um pouco ao que a gente viu anteriormente do alvorecer da ciência. Então, volta essa questão da religião, essa questão das crenças, essa questão da magia, do castigo de Deus. Nesse período monástico medieval, das práticas de saúde, o hospital era considerado um local de purificação da alma. Então, se você estava com alguma doença, você iria para o hospital para purificar a sua alma. E a grande preocupação era o cuidado necessário para aproximar esse indivíduo, a alma desse paciente que estava adoecido, a de Deus, para que ele conseguisse recuperar a sua, vamos dizer assim, seu tratamento, recuperar a sua saúde. Então, o tratamento era com orações, era com banhos, era tentando novamente trazer esse indivíduo para vamos dizer assim, o campo religioso novamente. Nesse período das práticas de saúde monástico medieval é que a gente tem as cruzadas e, consequentemente, a introdução do homem para com a profissão da enfermagem, tá certo? Nesse período. Aqui o pós-monástico está ligado à prática médica. Aqui já começa o conhecimento, a medicina vai avançando cada vez mais. A enfermagem ela vem, vamos dizer assim, rastejando um pouco, mas ela vai conseguindo ganhar a sua força e se tornando uma profissão. Então, as práticas de saúde começam a evoluir, a enfermagem também começa a evoluir à medida que começam essas reformas protestantes. O estudo do organismo, seu comportamento, as doenças começam a ser vistas e idealizadas por outra forma, retorna a questão da ciência nesse período. A igreja ela permanece, sim, ligada à vida, porém ela já vai ter uma leve visão científica e intelectual desse vamos dizer assim, como forma de tratar e o aparecimento das doenças. Então, no mundo moderno, a doença torna-se um obstáculo à força produtiva do trabalhador e representa não só a diminuição da produção, como também transtornos econômicos e políticos. É nesse período que acontece vamos dizer assim, revolução industrial, onde as pessoas buscam por reconhecimento durante o trabalho, por condições mais favoráveis. Aqui existia que quando acontecia de um grupo de pessoas adoecerem, diminuir a questão da economia, a questão da produção, então eles iam trabalhar dessa mesma forma. Alguns não aguentavam, eram encaminhados para os hospitais. Então, no mundo moderno, a gente ressalta agora a enfermagem como profissão. Então, aqui no mundo moderno, a enfermagem ela se torna uma profissão, ela se torna algo científico. E à medida que o mundo moderno, contemporâneo, vai evoluindo, a enfermagem vai se tornando o que a gente conhece como hoje. Então, aqui o hospital ele vai apresentar já um caráter ambíguo. Então, ele se torna, de fato, ainda uma figura de caridade, um local de caridade, de segregação, mas ele começa a acompanhar todo esse aparato
tecnológico e revolucionário da época. Aqui eu venho falando um breve resumo também para vocês com essa questão da introdução do hospital no ambiente em si, a prática de internação, essa prática de tratamento, ressalta que a medicina ela começa a ganhar destaque. Então, quem administrava os hospitais, quem dizia o que cada um ia fazer, eram os médicos nesta época. Aqui eu trago a imagem de Florence, que ela consegue evolucionar a enfermagem de fato. Então, desde antes de Cristo, a profissão da enfermagem ela era conhecida, porém ela não tinha um nome em si. Então, existem relatos desse cuidado, dessa prestação de caridade, mas só mais na frente é que recebe o nome de enfermagem. Então, ela surge como algo religioso, como um sacerdócio em si. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a esses períodos? Eu vou só voltar aqui para recapitular juntamente com vocês. E se ficou alguma dúvida, vocês liguem o áudio ou falem comigo no chat. Notem que a aula de hoje a gente estudou o quê? A questão dos períodos históricos. Eu fui falando para vocês o período pré-cristão, cristão, todos os períodos. E agora eu trago para vocês, acabei de falar para vocês a questão da prática em saúde. Como eram as práticas de saúde durante esses períodos. A gente só tinha 4 períodos, mas as práticas em saúde a gente tem mais do que 4. Por quê? Porque a saúde instintiva ela vem bem antes, porque é um instinto em si. Mágico sacerdotal ela está ali entre o período pré-cristão e o período cristão, onde a igreja ela vinha tendo esse conhecimento, ela trazia a magia, ela trazia, vamos dizer, o castigo de Deus em si. Essa daqui, prática da saúde, no alvorecer da ciência, ela vai depois do período cristão. Ela já adentra esse período moderno, porque ela traz ao florescer da ciência. Essa necessidade de cientificar, de conhecer a técnica, de conhecer o cuidado. Porém, quando a igreja cai, perde o poder ainda nesse período, volta às práticas de saúde monásticos medievais. Volta à questão dos sacerdotes, à questão do castigo de Deus, associando as patologias com a igreja. Quando tem as cruzadas aqui, buscando o seu poder novamente, o homem adentra nessa questão de prestação de cuidado, aqui nas práticas monásticos medievais. No pós-monástico, a gente tem alvorecer da enfermagem, alvorecer da medicina dos hospitais. E o mundo moderno, a gente tem o que tem hoje, a enfermagem buscando cada vez mais esse reconhecimento, essa necessidade de, vamos dizer assim, de cuidar, de tratar, de melhorar dentro da sua profissão. Produzir essa questão do cuidado. Quando a gente fala da enfermagem, eram os monges. E aí foi lá na era muçulmana e tudo mais. Entendeu? Pronto, Yasmin. Mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Até amanhã.